Graça e paz, igreja vencedora, igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue da nova e da eterna aliança. Shalom. Amém? Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mantenha esse livro aberto, porque nós vamos ler vários versículos desse livro e alguns outros também. O texto da palavra de Deus diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano, e ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Amém, amados? Preste atenção nisso. Nossas ofertas, nossas orações, nosso louvor, nossa adoração neste lugar, a minha presença, a sua presença, a nossa presença sobe diante de Deus como um memorial. Amém, amados? Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem o certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Até aqui, nessa primeira leitura, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero falar nessa noite sobre a visão do lençol. A visão de Deus, ouça isso, a visão de Deus nada mais é do que ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo e enviá-lo. Amém? Você pode dizer comigo? A visão de Deus nada mais é do que ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo e enviá-lo. Para quê? Para que ele vá ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo também e enviá-lo. Para quê? Para quê, irmãos? Para que ele vá ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele seu discípulo e enviá-lo. Ouça o que eu vou dizer. Nós não estamos aqui para condenar, mas estamos aqui para agir como sacerdotes, ministrando na vida das pessoas, ministrando na vida de homens, ministrando na vida de mulheres, ministrando na vida de jovens, na vida de moços, de moças, na vida de crianças, na vida de adolescentes, na vida de famílias. A vida
a fim de que elas possam se voltar para Deus. Acredito, queridos, que esse relato bíblico de Atos capítulo 10, que fala sobre este homem Cornélio, e a visão que ele teve, e a visão que Pedro também teve, servem para nós como uma analogia daquilo que o Senhor quer fazer entre nós e através de nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus quer fazer através de você coisas tremendas. Diga: Deus quer falar através de você. Deus quer alcançar vidas através de você, famílias através de você. Olhe para mim, nós vivemos um tempo de recomeço. Ciclos foram concluídos e estão se concluindo, e nós estamos entrando em uma nova fase como igreja. Esse texto da palavra de Deus nos diz que Cornélio, ele recebeu a visão do Senhor na hora nona, que corresponde na leitura que nós fizemos às 15 horas ou 3 horas da tarde. Esse foi o momento preciso em que Cornélio recebeu a visão. Essa foi exatamente a hora em que o Senhor clamou também lá na cruz e disse: Tetelestai, está consumado. Há um aspecto, queridos, da obra que está consumada e da obra que está ainda em andamento. A obra da redenção, ouça, a salvação pela graça, a grande troca que o Senhor Jesus fez na cruz por cada um de nós, ela já foi consumada. Aquele que sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esta obra já está consumada, mas há ainda uma obra que está em andamento: ide, fazei discípulos. Vá ganhar o perdido, consolidá-lo na fé, fazer dele uma réplica sua, que você possa enviá-lo também, para que ele possa cumprir o seu chamado, a sua missão e o seu ministério. Nesse relato bíblico, nessa história, na verdade, aconteceram duas visões. Uma visão que Deus deu a Cornélio às 15 horas, e a outra é a visão que ele deu ao apóstolo Pedro no dia seguinte. Vocês estão entendendo? Me acompanhe. Hoje eu gostaria de dar um enfoque diferente nesse relato bíblico. A interpretação primária do texto mostra como Deus alcançou os gentios pela primeira vez por intermédio de Pedro, numa época em que os crentes judeus sentiam que a salvação era apenas para eles. Olhem para mim. Deus quer salvar muitas pessoas dentro
da sua família. A salvação não é exclusivamente nossa. Deus quer salvar muitas pessoas que passam pela sua vida. O coração de Deus é que o mundo inteiro seja salvo, que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou e me ama. Deus te amou e te ama. E não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, Deus não muda o seu amor para conosco. Mas Jesus também disse aos seus discípulos, em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide e pregai esse evangelho da graça, dizendo para as pessoas que eu já paguei o preço, que eu já morri na cruz, que a dívida foi paga, que ele não precisa morrer e ir para o inferno, mas que se ele reconhecer o meu sacrifício na cruz, ele será salvo e terá a vida eterna. Mas como ouvirão se eu e você não falarmos? Mas como crerão se eu e você não pregarmos? Sementes, diga comigo, sementes. Diga, palavras são sementes. Queridos, dizer para as pessoas no momento de uma conversa: Jesus te ama. Deus tem plano com a sua vida. Jesus morreu na cruz e pagou os seus pecados. Ao perguntar: você tem certeza da sua salvação? Olhe para mim. Quando Pedro descreve a visão de Cornélio aos irmãos em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, ele diz que o anjo mandou chamar Simão Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais, ouça isso, será salvo tu e toda a tua casa. Vamos ler esse texto, está um pouquinho à frente, Atos 11, versículo 13 e 14. Vamos ler esse texto. Algo interessante aqui, vamos lá. Ele nos contou como um anjo que tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Gosto mais dessa versão quando diz assim, né? Mediante as quais, o qual lhe dirá as palavras mediante as quais. Aqui está falando mensagem. Une para essa versão, revista atualizada, para mim melhor. E tu e toda a, está escrito lá, tá ok?
versão A, que é atualizada, revista, Almeida, revista atualizada. Amém, amados? Vocês estão aqui? Olha só, muda aqui para nós lermos essa versão, porque tem uma ênfase que eu quero fazer aqui agora. Vamos lá. RAS. Vamos ver. Tá bom, vamos lá. Vai. O qual pedirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Palavras. Preste atenção. Deus queria salvar aquela casa. Olhe para mim, queridos, preste atenção, tem algo tremendo aqui. Deus queria salvar o seu Cornélio e toda a sua família, esposa, filhos, filhas, seus pais, seu sogro, sua sogra. Amém, amados? Deus queria salvar, mas a forma de Deus salvar, queridos, é usando alguém que possa falar a palavra mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E para isso Deus deu uma visão para Cornélio. Chama Pedro, Simão. Pedro, ele está na casa de Simão, no curtidor de couro, em Jope. Chama ele, porque ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Como será salva a sua vizinhança? Através da palavra. Como será salvo seus familiares que ainda não estão em Cristo? Através da palavra. A Bíblia diz aqui que ele tinha atitudes religiosas, ele fazia oferta, mas isso não lhe garantiu salvação. O que lhe garantiu salvação foi a pregação do Evangelho, foi a palavra que Pedro ministrou. Nós estamos achando que muitas pessoas dentro da nossa família vão para o céu porque elas têm atitudes religiosas. Elas não irão para o céu se elas não conhecerem a obra da cruz. Diga comigo assim: a salvação. Está fraco, vamos lá. Diga: a salvação vem com palavras. E um homem ou uma mulher de Deus precisa transmiti-las. Quem é hoje esse homem? Quem é hoje essa mulher? Veja que o anjo mesmo não pôde pregar, porque isso não me cabe. Foi aos homens dado esta incumbência de pregar o Evangelho. Por isso Pedro foi chamado. Por isso você tem sido colocado em alguns lugares que você precisa cumprir o seu papel. Então a Bíblia diz que Cornélio enviou homens a Jope para encontrar Pedro. Observe que Pedro estava em Jope. Sabe o que significa Jope? Jope significa formosa. Jope significa linda. Ouça o que eu vou dizer. Eu creio que enquanto o mundo vive dias de medo, enquanto as pessoas aí fora estão vivendo debaixo do medo, da devastação, nós podemos experimentar, ouça isso e glorifique, dias felizes e anos cheios de delícias. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: olha assim, é? Diga assim: a Bíblia diz isso?
Diga assim: mas eu nunca li. Diga. O pastor está dizendo, mas eu queria que a Bíblia pudesse dizer para mim nessa noite. Então vamos lá. Jó 36, 11. Tem uma condição também nesse texto. É um texto condicional. Ele começa com se. Vamos lá. Vamos ler? Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e seus anos em delícia. Agora já não é o pastor Nelson falando, agora é a palavra de Deus falando. Todos recebem aqui. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 9. Nós lemos até o versículo 6. Agora eu quero começar a ler alguns versículos. Versículo 9. Aleluia. Vamos lá? Vamos juntos. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Que horas eram? Mas que hora que é o nosso relógio? Meio-dia. Pedro foi orar no eirado ao meio-dia, pouco antes de fazer o seu almoço, de participar do almoço na casa do Simão Curtidor. Esse meio-dia, ele é o momento de maior brilho do sol. Meio-dia também foi, queridos, a hora em que Jesus apareceu a Saulo, quando ele perseguia os cristãos no caminho de Damasco. Meio-dia. E o brilho do Senhor foi tão grande que cegou o apóstolo Paulo, até então Saulo. E ele só recuperou a visão quando conheceu um homem chamado Ananias, que lhe falou a palavra, que impôs a mão sobre ele e orou, e as suas escamas caíram. E Ananias, ouça isso, não tem nada largado na Bíblia. Ananias significa a graça de Deus. Nessa história, queridos, creio que Pedro, ele é uma imagem de todos nós, crentes, hoje. Dentro dessa cidade, dentro desse estado, dentro dessa nação, nesta localidade, estamos entrando, queridos, num tempo de maior brilho. Mesmo quando o mundo parece estar coberto em trevas, mesmo diante de um cenário de tanta confusão e de tanta incertezas, nós estamos no tempo de maior brilho. Atos capítulo 10, versículo 10 e 11. Vamos ler juntos? Vamos lá. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Ele viu o céu aberto, diga comigo, ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. O céu agora está aberto sobre nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ministra a vida
verso 12 a 14. Vamos lá? Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Quando ele disse isso, ouça isso, olhe para mim, preste atenção. Ele estava interpretando a visão literalmente, referindo-se a comer apenas carne ou comida kosher. Mas os animais da visão simbolizavam pessoas. Atos 10, 15 a 16. Vamos ler juntos. Venha para você não dormir, vamos lá. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Isso foi feito 3 vezes. Na palavra de Deus, o 3 significa algo perfeito e completo, assim como o 7. O Senhor Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus o restaurou ao ministério com 3 perguntas. Quando o Senhor repetiu a visão 3 vezes, Ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas na vida da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Então o Senhor está estabelecendo algo de uma vez por todas na minha vida e na sua vida. Mas Ele poderia estar também gentilmente lembrando a Pedro: não seja rebelde, mas lembre-se do meu amor e graça por você. Quando nós compartilharmos, queridos, a palavra de Deus com outras pessoas, devemos nos lembrar quão gracioso e quão amoroso Deus tem sido para com cada um de nós. O cuidado, a proteção, os livramentos, o sustento, a paz, a graça, a misericórdia que o Senhor nos tem dado. Essa visão que Pedro recebeu do Senhor é também a que o Senhor deseja que tenhamos nesse novo ano. A mensagem é: ouça isso, olha para mim, presta atenção, estou insistindo nisso, querido, porque tem muita dispersão. Ouça, a mensagem é essa: não chame ninguém de comum ou impuro. Não é o que a palavra de Deus diz? Sim? Literalmente são animais, mas simbolicamente são pessoas. Pedro interpretou de uma forma literal, dizendo que não comeria aquilo. No cristianismo de hoje,
Há muitos rótulos e classificações. Cornélio, queridos, era um gentio da corte italiana. Ele era italiano, estava sinceramente buscando a Deus, e as suas orações foram ouvidas. Deus mandou chamar o homem de Deus. Deus mandou chamar a Pedro para pregar para ele, para falar para ele, para fazer na casa de Cornélio uma célula. E através dos convidados de Cornélio serem alcançados e salvos também. Hoje também há pessoas buscando a Deus, ouça isso, nos lugares mais improváveis dessa cidade. Mas há algum Pedro entre nós com a visão de levar o Evangelho a elas? Há pessoas no seu local de trabalho, há pessoas na sua vizinhança, há pessoas no seio da sua família ainda, que são sinceras. Mas será que existem Pedros com a visão de levar o Evangelho da graça a elas, para dizer para elas que elas são amadas? O Senhor, ouça, Ele quer estender o lençol diante de nós. Na cristandade de hoje, rotulamos e classificamos as pessoas em grupos diferentes com base em seus pecados. Fulano e tal fez isso e não merece o céu. Como se nós fôssemos tão bons a ponto de merecermos o céu. Nós não merecíamos, nós estávamos sentenciados ao inferno. Mas Deus nos amou. Éramos pecadores, éramos adúlteros, prostitutos, éramos rebeldes, estávamos separados, éramos idólatras, éramos feiticeiros, éramos imorais, e Deus nos amou. Deus nos limpou. Fomos alcançados pelo Evangelho através de um Pedro. Um Pedro pregou para nós o Evangelho e nós aceitamos o Evangelho e pela graça fomos salvos. Deus agora quer levantar você como Pedro para pregar o Evangelho, para que pessoas também sejam salvas. Rotulamos, classificamos pessoas em grupos com base em seus pecados. Isso é errado, porque todos os pecadores precisam de Jesus da mesma forma. Estamos lutando por legislação, mas assim como a legislação não pode mudar o coração de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar os corações. Por isso, queridos, precisamos, por isso, queridos, devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, e agora já sem tempo para perder. Tive o privilégio, triste, tive a oportunidade, triste, de fazer o ofício fúnebre domingo passado, na semana passada, na quinta-feira passada, lá no Paraná, de meu pai. Havia muitas pessoas na sala, e de uma forma rápida,
pude compartilhar e fazer a última honra à memória de meu pai. Mas não perdi a oportunidade, queridos, de dizer para onde ele estava indo e a decisão que um dia ele havia tomado, que me dava a certeza, pela palavra, de onde ele está agora. Pude fazer um apelo e uma oração, juntamente com o pastor da Universal do Reino de Deus ali, que também colocou algumas palavras. Pude levar pessoas à oração de entrega e disse para elas: se isso foi sincero, tenha certeza de que Deus entrou na sua vida hoje. Viva para Ele, para que um dia você possa encontrar este homem e outras pessoas que morreram em Cristo e que estão no seio de Abraão. Ouça, somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar o coração das pessoas. Por isso devemos pregar esse Evangelho a todos, sem distinção. Ainda hoje, há cristãos que nem aprenderam a lição básica da visão de Deus. Vou dizer algo aqui. Essa igreja tem muito ensino. Se ela tem recebido esse ensino, ela vai reagir agora. Cristo morreu por todos os pecadores. Não podemos ser salvos se não somos pecadores. Somente pecadores podem se qualificar para receber o Salvador. Somente perdidos podem ser encontrados, e apenas doentes podem se qualificar para serem curados. A história de Cornélio, o relato bíblico, resolve a questão se o coração de alguém, ouça isso, clama pelo Deus verdadeiro. Cornélio clamava pelo Deus verdadeiro, mas não conhecia o Deus verdadeiro, a quem ele orava e fazia esmolas. Mas o coração de Cornélio clamava pelo Deus verdadeiro, e porque o coração dele clamava, o Senhor enviou a ele um mensageiro para lhe falar a mensagem, como nós lemos na versão NVI, para lhe falar palavras pelas quais ele e toda a sua casa seriam salvos. Atos capítulo 10, versículo 17. Vamos ler? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. A visão que Deus deu a Pedro era simbólica. Não tinha nada a ver com animais, mas tinha tudo a ver com pessoas. Deus estava dizendo a Pedro, por extensão a nós, que todos precisam de Jesus, independentemente de quão morais essas pessoas sejam por fora, ou dos diferentes graus de pecados que pensamos que elas tenham, todas elas agora estão em um lugar, estão no lugar do favor de Deus, por causa da obra da
Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos colocou. Eu disse que quando Jesus morreu na cruz, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos colocou num terreno de iguais. Sabe o que isso significa? Todos podem receber sua graça e salvação. Todos. Até aquela pessoa que você diz não topar muito, não gostar muito. Não vou usar essa expressão. Até aquela pessoa que você diz odiar. Porque isso não cabe ao cristão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Deus te ama, mas Deus também ama essas pessoas. Estamos todos, depois da morte, depois da obra da cruz, num terreno de iguais. Todos podem receber a sua grande graça e salvação. Todos aqui receberam essa grande graça e salvação? Amém. O coração de amor do Senhor pelas pessoas é muito maior do que nós imaginamos. Precisamos primeiro entender esse amor por nós. Se não entendermos por nós, nunca vamos entender pelas pessoas. Se não entendemos quanto Deus nos ama, nunca vamos alcançar as pessoas. Precisamos entender isso. Como eu disse muitas e muitas vezes aqui, precisamos acordar, queridos, e dizer para nós mesmos: eu sou um filho muito amado pelo Senhor. Como eu digo aqui muitas vezes, não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Deus me ama. Amém. Quando eu entendo isso, queridos, eu vou poder compartilhar isso. E quando eu compartilhar entendendo isso, falando com convicção sobre isso, as pessoas vão sentir o amor de Deus também. Mas quando isso é uma dúvida, será que Deus me ama mesmo? Como que eu vou compartilhar algo que eu duvido para mim mesmo? Estão aqui? O coração de amor do Senhor pelas pessoas é muito grande. Nós não conseguimos dimensionar e imaginar o quanto Deus ama as pessoas que estão aí fora. Ele olhava para as pessoas, diz Mateus 9,36. Jesus olhava para as pessoas e as via como ovelhas sem o amor e sem o cuidado de um pastor, e seu coração ansiava por elas. Quando o Senhor deu aquela visão simbólica de todos os animais sendo declarados limpos, como Pedro deveria comer deles? Na verdade, ele estava dizendo: encontre sua realização, encontre seu prazer, encontre sua satisfação interior nesses novos relacionamentos. Vá ganhar o perdido, consolide-o, faça dele um discípulo e envie. Não tenha comunhão apenas entre pessoas que são judeus, mas também alcance aqueles que são gentios. O que eu purifiquei, Pedro,
Eles estão hoje debaixo de uma luz favorável. Assim como fui misericordioso com você, eu serei misericordioso com eles também. Como foi dito, a interpretação primária dessa visão se refere à separação entre judeus e gentios. A igreja, até aquele momento, ainda não aceitava os gentios. A partir dessa visão, tudo mudou. Eu creio que isso, que a aplicação para nós hoje é muito clara. Não devemos criar uma separação entre os diversos tipos de pecadores existentes na nossa sociedade, que estão aí fora. Não devemos presumir que alguns estejam fora do alcance da graça de Deus. Ouça o que eu vou dizer e glorifique. Todos são alcançáveis. Amém. Mas até aquele homem, sim. Mas até aquela mulher, sim. Na verdade, aonde há mais pecado, ali haverá muito mais graça superabundante de estudo. Esse relato termina com a salvação de muitas pessoas. Esse foi o Pentecostes dos gentios. Foi o início da igreja dos gentios. Hoje nós fazemos parte da igreja gentia, que começou na casa de Cornélio, numa célula. Valnice Milhões fala que a igreja começou em casas e vai terminar em casas. Se Deus tivesse confinado o Evangelho, eu disse o que agora? Se Deus tivesse confinado o Evangelho a Israel, somente a nação de Israel e aos judeus, estaríamos todos nós perdidos. Mas porque Ele não o fez, e porque estendeu a sua salvação a uma casa de um italiano, multidões foram salvas. E estão sendo salvas e serão salvas. O fato de Pedro não querer se aproximar dos gentios é uma forma de distanciamento social. As pessoas estão sendo estimuladas nos nossos dias a viver cada vez mais distantes umas das outras. Mas nós, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu e você, nós devemos seguir o caminho oposto. Nós devemos nos aproximar das pessoas com a palavra do Evangelho da graça. Não pregue lei, pregue graça. Amém, amados? Não pregue condenação, pregue graça. Não pregue juízo, pregue graça. Precisamos viver uma vida, queridos, de alguém que é amado do Senhor, aleluia. E também uma vida amando o próximo,
o outro. O Senhor deseja que tenhamos bons relacionamentos. Ele não quer, ouça isso, que nos distanciemos de nossos entes queridos, família. Ele não quer que vivamos em conflitos uns com os outros, ou que tenhamos falta de perdão em nosso coração. Algo tremendo nesses dois versículos que eu já vi. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos ler, para terminarmos. Tem mais um versículo, verso 24. 19 e 20, depois 24. Vamos lá. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Tem algo mais adiante. Enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito falou com ele. Quero dizer algo para você. Ouça o Espírito falando com você nesse novo tempo. Fiquei muito feliz em saber que essa série de palavras que ministramos, que estão entrando no canal, para que você possa ouvir novamente sobre sonhos e visões, a linguagem de Deus, elas começaram a acontecer, e as pessoas começaram a entender o que Deus estava ministrando para a vida delas. Amém. Fico muito feliz. Não são mensagens fáceis de ministrar, não são mensagens corrompantes de aplausos, mas são ensinos para que você possa entender a forma como Deus quer falar com você. Fiquei muito feliz com aquilo que eu vi. Amém? Ouça o que eu vou dizer. Vou repetir. O Espírito Santo quer falar com você neste novo tempo. Amém. E creio que o Senhor falará conosco por meio de sonhos e visões proféticas. Amém. E isso, ouça, resultará em muita salvação. A palavra que está no meu coração, queridos, ouça isso e glorifique. Real, por favor. A palavra que está em meu coração é que experimentaremos algo sem precedentes entre nós. É o que nós aguardamos há anos. Verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, e tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, uma célula estava acontecendo naquele momento. Isso aqui é uma célula, a nossa linguagem de hoje. Uma reunião dentro de uma casa. Deus sempre quer espalhar o seu povo do tempo para as casas. Mas o povo gosta do tempo.
versos 43 e 44. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Amém? Verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Em 1986, nós tínhamos acabado de chegar nessa cidade. Foi realizada uma reunião de jovens da Igreja do Evangelho Popular dentro da minha casa, na casa dos meus pais, na rua 13 de Maio. Para conhecer essa casa, Ave Maria, estavam todos na sala. Eu estava ali, havia sido feito louvor. Eu era, se não me engano, vice-presidente da mocidade. E a casa estava cheia de jovens, moços e moças. E eu estava ministrando essa palavra. E aconteceu exatamente isso que está escrito aqui. Eu não terminei a palavra. Houve ali uma manifestação de avivamento. O Espírito desceu sobre aqueles jovens. Cris era pequena, não sei se ela lembra disso. Mauro também era pequeno. Eles estavam todos de joelhos, falando em línguas estranhas. Muitas pessoas que há muito tempo não falavam em línguas, começaram a falar em línguas naquele dia. Eu não consegui concluir a palavra. O Espírito tomou a reunião de uma tal forma. E aconteceu isso aqui que eu achei assim fantástico. E hoje estou ministrando essa palavra. 86 para 2022. Quando Pedro estava falando sobre o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Deus fez uma coisa nova, sem precedentes. A salvação nunca havia acontecido dessa forma antes. Nenhuma oração foi feita. E mesmo assim o Espírito Santo desceu sobre eles e os batizou. E quando o povo judeu foi salvo pela primeira vez no dia do Pentecostes, Pedro falou sobre o batismo do Espírito Santo antes deles receberem. Mas dessa vez, na casa de Cornélios, Deus estava se movendo de uma nova forma, de uma nova maneira, entre um novo grupo de pessoas, os gentios. Diga comigo, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Se você que já leu a Bíblia sabe do que eu vou falar. Se você não leu, leia esses 3 capítulos. Esses 3 capítulos, 8, 9 e 10 de Atos, relatam 3 conversões. E sabemos que todas as nações vieram através de 3 filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai dos africanos. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. E Jafé é a origem dos europeus. No capítulo 8 nós temos a conversão do eunuco, que era etíope e portanto descendente de Cão. Depois temos no capítulo 9 a conversão de Paulo, que era semita. E por fim, no capítulo 10, nós temos a conversão de Cornélio, que era italiano, portanto descendente de Jafé. Fique de pé.
eu, Nelson, profetizo em nome de Jesus que nesse novo ano todos nós veremos a salvação de muitas pessoas acontecendo sem precedentes. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Que Deus nos abençoe nesse novo ano.